alunos, meu nome é Licínia Rossi, eu sou professora de Direito Administrativo e de Direito Constitucional e no nosso vídeo de hoje nós vamos trabalhar com alguns temas importantes que têm reflexos não só no direito administrativo, como também no direito constitucional e na legislação penal especial. Que tema que é esse? Veja só, nós temos sobre um primeiro aspecto, sobre uma primeira ótica, que pensar no artigo 243 do texto constitucional. O artigo 243 da Constituição Federal, ele diz que em qualquer propriedade que exista o cultivo de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo, essa propriedade ela deve ser imediatamente desapropriada. Expropriada. Então, vai existir um procedimento de desapropriação dessa propriedade. Pois bem, essa questão envolvendo a exploração de trabalho escravo foi uma inovação feita por emenda constitucional, foi a emenda constitucional 81 de 2014, que trouxe e que incluiu essa questão da exploração de trabalho escravo. Então hoje, se tiver o cultivo de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo, a propriedade, não importa o tamanho, não importa, toda a propriedade vai ser desapropriada. Então vamos imaginar que a propriedade desse tamanho aqui, ó. Se eu pegar um pedacinho só e nesse pedacinho cultivar plantas psicotrópicas, toda a propriedade vai ser desapropriada. Pois bem, só que isso reflete, essa desapropriação intitulada pela doutrina de desapropriação confiscatória, ela tem um reflexo que hoje está sendo bastante discutido, é um tema que é da atualidade, é um tema que está todo mundo falando, que é a questão da maconha para fins medicinais. Nós temos duas substâncias encontradas na maconha, na folha da maconha, que é a THC, também chamada de tetrahidrocannabinol, e a CBD, que é a canabidiol, que são duas substâncias que, segundo estudos, que segundo apontamentos e de várias pesquisas científicas, são substâncias que, se forem extraídas da maconha, elas têm fins medicinais para tratar de algumas doenças, inclusive aliviando algumas dores que alguns pacientes com problema de saúde acabam sofrendo. Por exemplo, que tipo de doenças que eles vão fazer uso desse CBD, dessa substância? Por exemplo, mal de Parkinson, alguns casos de esclerose múltipla. Então tem várias doenças, tem uma lista ali de questões. Pois bem, na França, em outros países como Israel, na Holanda principalmente, eles compram essa erva na farmácia. Só que aqui no Brasil, a questão é a seguinte: se eu vou vender essa substância, se eu vou vender essa substância, eu tenho que plantar em algum lugar. Só que se plantar, a propriedade que encontrar essas plantas cultivadas, à luz do artigo 243 da Constituição, devem ser imediatamente desapropriadas. Então, como fazer? Como cuidar dessa questão? Porque eu tenho, de um lado, o direito constitucional de propriedade e a função social da propriedade. Porém, do outro, eu tenho o direito à saúde, que está relacionado diretamente e umbilicalmente com o direito à vida. Então, eu tenho dois pontos aí, Eu tenho dois pontos bastante importantes. Como que é toda essa questão? Essa questão é a seguinte: nós podemos ter o uso dessas substâncias que são de uso controlado, uso controlado, com uma quantidade específica autorizada pelos órgãos públicos para a utilização dessa quantidade, Não vai ser aquela questão que eu vou poder plantar na minha casa, óbvio que não, até porque a lei de drogas ela veda o plantio, o cultivo, o guardar em depósito, mas são substâncias de uso controlado. Da mesma forma que eu compro um remédio, por exemplo, um tarja preta numa farmácia, que eu preciso de uma receita para comprar, que existe um controle, da mesma forma que eu vou comprar um antibiótico e que eu igualmente preciso de uma receita, Para essas substâncias utilizadas com fins medicinais, também teria que ter esse controle, Basta termos e sabermos qual será o laboratório que vai fazer essa substância, que vai cuidar, de manipular, de cuidar, de fazer, produzir essa substância, Mas esse é um ponto aí que nós temos que ficar de olho, ficar atentos sobre essa ótica que eu coloquei aqui.
E além disso, também relacionado a esse tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 187, permitiu a chamada Marcha da Maconha. E o que é a Marcha da Maconha? Não são manifestantes que estão nessa marcha para consumir drogas, não, de forma alguma. A Marcha da Maconha é uma manifestação em que os manifestantes, eles são favoráveis à descriminalização da droga. Não é esse que é o escopo, esse que é o objetivo. E aí, então, o STF disse, olha, é possível sim a realização da Marcha da Maconha, isso não configura apologia ao crime. Não, não é. Não é uma conduta de apologia ao crime. Não, na verdade, quando o STF permitiu a realização da Marcha da Maconha, ele nada mais fez do que garantir o direito constitucional de reunião. Então, ele garantiu o direito constitucional de reunião, lá do artigo 5º, inciso 16 da Constituição. Além disso, além do direito de reunião, que garante que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, bastando prévio aviso à autoridade competente, esse é o teor, não é? Do artigo 5º, inciso 16 da Constituição, esse direito de reunião, ele está inserido na realização da Marcha da Maconha, primeiro ponto. Também o direito à liberdade de manifestação do pensamento. Liberdade de manifestação do pensamento. Então, mais um ponto. Até estou aqui com o voto, né, da ADPF 187, especificamente da ministra Carmen Lúcia, quando, né, ela acompanhou o voto do relator, e um dos trechos ela diz assim, ela citou um jurista americano, e ela diz assim, se em nome da segurança abrirmos mão da liberdade, amanhã não teremos nem liberdade e nem segurança. Então, ela protege o quê? A liberdade de manifestação do pensamento. Não é? Aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma questão de liberdade de manifestação do pensamento. Então, esse foi um dos pontos também levantados. E essa liberdade de manifestação do pensamento também tem previsão constitucional, artigo 5º, inciso 4, também artigo 220 da Constituição e também artigo 5º, inciso 9. Para esses breves minutos, eram essas as ponderações, eram essas as considerações e nós encerramos o nosso vídeo de hoje.